sinais vitais, então caso rebaixe, por exemplo, a gente vai ter que saber o porquê que está rebaixando. Também, né? E principalmente somos nós, enfermeiros, que provisionamos todo o material necessário para qualquer procedimento dentro do centro cirúrgico, inclusive procedimentos anestésicos, tá? Então, na intubação, ou seja, na anestesia geral balanceada, é nossa função deixar tudo organizado antes de intubar o paciente, tá? Não só no centro cirúrgico, mas na UTI, quando o paciente vai ser intubado, no pronto-socorro, quando o paciente vai ser intubado, é nossa função deixar tudo na mão, tá? Porque imaginem vocês, a gente fazer um medicamento relaxante lá no paciente, aí o paciente para de respirar, o médico precisa intubar e o material não está pronto, tá? Então a gente tem que saber decore e salteado o que preciso deixar organizado para intubar um paciente, tá? E sempre que o médico diz assim, ó, vamos intubar aquele paciente, ele não precisa pedir, ó, arruma tal coisa. A gente tem que saber, né? Muito bem, então o que a gente precisa para intubar o paciente? A gente precisa de laringo, tá? Funcionando. Aí assim funciona. E isso é um teste que a gente precisa fazer, né? Antes de intubar o paciente. Aqui tem outras lâminas. E aí o tamanho da lâmina também depende do tamanho do paciente. Ó, esse aqui tá funcionando. Todo mundo sabe fazer isso aqui? Conectar aqui, ó. Se alguém não sabe, depois treina, tá? E aqui a gente deixa desarticulado, articulado, tá? Então precisa de laringoscópio, precisa do tubo orotraqueal, e aí o tamanho do tubo também depende do paciente. Geralmente para mulheres tubo 7 ou 7,5 e para homens 8 ou 8,5, tá? Existe também, esse aqui é um tubo simples, tá? Existe o tubo arramado, tá? Que dentro tem uma molinha, tá? Que ele é mais maleável. É muito utilizado para intubação nasal, tá? Colocado no nariz, vai até a traqueia para cirurgias orais, tá? Então aí a intubação é nasal. E também tem outros tipos de tubo, que é o combitube, né? Que tem 2 balão, mas que não é muito utilizado em cirurgia. Então precisa de tubo. Isso vocês sempre podem perguntar, doutor, que tubo tu vai querer, né? Aí a gente deixa organizado o tamanho do tubo, tá? Precisa de um filtro bacteriano, tá? Porque depois esse paciente, depois de entubado, ele vai ir para o ventilador. Isso aqui é um respirador, ó, tá? Não é o mesmo do carinho da anestesia, mas ele é um respirador. Todo paciente entubado vai ficar no respirador, tá? Então precisa de um filtro. E de preferência um filtro, ó, esse filtro aqui, ele é simples, ele não tem entrada para capnografia, tá? Já esse aqui, ó, esse aqui tem entrada para capnografia, que é essa aberturinha aqui. Depois a gente vai ver o que é capnografia, tá? Em anestesia isso é bem importante, paciente crítico, todo paciente entubado é bem importante, tá? E aí um extensor de traqueia, daí vai poder ajustar, movimentar melhor. Quando vocês vão auxiliar em anestesia, tá? Já podem deixar o capnógrafo montado. Isso aqui é um capnógrafo, tá? É essa manguinha aqui. E aí já deixa aqui. Já deixa montadinho assim, tá? E depois na hora que entuba, já bota o filtro, já liga o capnógrafo, tá? É um parâmetro bem legal. Precisa aspirador montado com uma sonda na ponta, pode botar a sonda de aspiração na ponta do aspirador. Lembram lá da aspiração dos bebês?
fechava o aspirador, aqui a mesma situação, tá? Quando ia na CBB, precisava do aspirador montado. Quando vai fazer anestesia geral, precisa do aspirador montado. Por que precisa do aspirador? Hã? Não é estéreo. É que ela abriu tudo, tirou da porta. E tem que ser uma sonda grossa, né? Adulto aí uma sonda 12, 14, tá? Lembram que um dos riscos aí de cirurgia mais relacionado à anestesia, broncoaspiração, tá? Em quem aumenta o risco de broncoaspiração? Idosos. Hã? Idosos. Obesos, talvez, mas por quê? Por causa da pressão intraabdominal, tá? Isso aumenta o risco de broncoaspirar. Paciente que tem jejum incompleto aumenta o risco de broncoaspirar. Paciente que gestantes, né, pela pressão abdominal também aumenta o risco de broncoaspirar. Tem mais um. Não é bem assim. Não. Mas daí quando não tem jejum completo, né, tem coisa de broncoaspirar. Enfim, né? E aí sempre tem que ter o aspirador montado na hora. O que mais precisa? Uma máscara para ventilar o paciente, tá? Aqui no laboratório a gente vai usar o ambu. Lá no centro cirúrgico a gente vai usar uma baraca, tá? Que nada mais é do que um ambu, só que essa bolsa aqui, ela é diferente, tá? Ela é conectada numa traqueia e aí a gente pega a bolsa aqui ou debaixo do braço faz isso aqui, tá? O importante é vocês treinar aqui no laboratório essa vedação, de vedar a boca e o nariz do paciente. Tá? Essa máscara aqui é pequena, depois vamos ter que ajustar outra. Não tá dando pra ventilar aqui. Tá? Precisa de cadarço, para quê? Para fixar o tubo. Tá? Pode ser outra coisa? Pode ser trapo também. Tá? Em UTI, paciente entubado, não se usa esparadrapo, se usa cadarço. Tá? Mas um procedimento cirúrgico, o paciente vai ficar 1 hora entubado. Tá? Pode usar esparadrapo para fixar, não tem problema nenhum. Tá? Precisa de seringas, tá? Principalmente para injetar as drogas anestésicas e seringa para insuflar o cuff do tubo. Tá? O cuff do tubo é isso aqui, ó. Em adulto sempre vai ser tubo com cuff. Tá? E aí, para que serve o cuff? Para não desentubar, então a gente não precisa fixar. Então isso aqui não serve para fixar tubo. Para isolar a via aérea, tá? Porque imagine que a gente tá, que o paciente tá com isso aqui lá na traqueia, né? E o respirador tá mandando ar, mandando oxigênio. Se não tá isolado, o ar volta, tá? Então o cuff serve para isolar a via aérea. Por isso que depois do cuff insuflado, não tem mais o risco de broncoaspirar, porque a via aérea está isolada, entendeu? Porém, existe risco quando a gente insufla o cuff. Tá? Qual é o risco associado aqui? Vai tirar resistência, Principalmente lesão de traqueia, quando eu insuflo muito, tá? E quando eu insuflo pouco, aí tem o risco de broncoaspirar e tem o risco de vazamento de ar, aí o paciente de saturar, enfim, né? Tá, mas daí quanto que eu insuflo então? Geralmente 10 ml, 5 a 10 ml, ó, para ele não ficar tão estufadão, tá? Existem os cafômetros que medem a quantidade de ar aqui, tá? Que deve ser em torno de 25 a 30 milímetros de mercúrio.
Isso não tem em centro cirúrgico de rotina, tá? É usado mais em UTI para paciente que fica muito tempo entubado, tá? Lá no centro cirúrgico a gente insufla e palpa essa coisinha aqui, ó, tá? Sente se tá, não tá nem muito mole, nem muito duro, tá ok. Eu tô ensinando a orientar pra vocês. E para extubar é só desinsuflar o cuff ou até mesmo cortar isso aqui, tá? Se cortar isso aqui, vai sair. Outra coisa que precisa também é esparadrapo não, micropore. Por quê? Isso mais para procedimentos anestésicos. Depois do paciente anestesiado aqui, a gente fecha a pálpebra dele, tá? Fecha os olhos e deixa o paciente com os olhos fechados, tá? Por quê? Se o olho fica aberto, tem risco de ressecamento da córnea, tá? Então, geralmente a gente passa uma pomadinha oftálmica e fecha a pálpebra, tá? E aí fixa com o micropore, tá? A pálpebra fechada. É um cuidado bem importante também. Muito bem, então vamos lá simular como seria a indução aí anestésica, tá? Depois a gente vai falar sobre monitorização. Agora eu vou falar só sobre a anestesia, tá? Mas a monitorização. Bem, quando o paciente vem então para o centro cirúrgico, a gente explica como é que vai ser a anestesia e o paciente vai estar deitado. Sempre vai estar deitado e o profissional que vai ventilar o paciente fica atrás, tá? Me dá meu passador de slide aqui que tem umas coisas que eu já posso ir apresentando lá e vocês podem ir acompanhando. Aqui das drogas que eu coloquei para vocês. As etapas aqui, ó. Isso é a etapa da anestesia geral balanceada, tá? Primeiro, sempre a gente vai fazer a pré-oxigenação, tá? Então eu preciso do oxigênio, tá ali o oxigênio. Pode pegar essa coisinha. Isso, uma máscara de Venturi. Se a gente tá fazendo alguma coisa, né, algum papel e o paciente tá deitado, já deixa o oxigênio nele em máscara de Venturi, tá? E aí conversa, né? Ó, dona Maria, vai respirando fundo, né? Vai respirando oxigênio, isso vai pré-oxigenando a senhora, né? E aí ele vai fazendo outras coisas. No momento que começar a anestesia, tá? Aí máscara de Venturi não serve mais, tá? Aí tu vai ter que pegar a máscara de ventilação. No caso aqui, tá no ambu, mas lá vai ser a baraca, tá? E aí isso aqui vai estar ligado no oxigênio, tá? Vai ter um oxigênio ligado aqui. Vai estar ligado aqui, tá? E aí, enquanto isso, você vai fazendo as medicações, tá? Primeiro, vai ser sempre feita uma droga sedativa, tá? Ou midazolam, ou propofol, em algumas situações um diazepam, tá? E aí simula que tu vai fazer o diazepam, o midazolam aí na veia do paciente. Dona Maria, agora nós vamos fazer um remedinho na veia e a senhora vai começar a ficar um pouquinho tonta. Perdeu acesso. Perdeu tempo aí. Aí te virem pegar outro rapidão. Por isso que tem que conferir acesso antes de começar a anestesia. É uma droga quando começa, o anestesista tá aqui, o peito vai perder o acesso. Ai, que ótimo, né? Tem que pegar outra vez. Ó, enquanto ela tá fazendo o sedativo lá, eu já tô ofertando oxigênio aqui, tá? E eu tô conversando com a Dona Maria. Dona Maria, tá começando a dar uma tonturinha na senhora? E ela vai responder, tá? Então, sempre a gente tem que ficar em contato com o paciente, observando o nível de consciência. Porque a anestesia é um
inconsciência, ela vai evoluir para inconsciência. E eu preciso estar atento no momento que ela relaxar. Tá? Enquanto eu estou conversando com a Dona Maria, eu estou olhando expansão torácica. Vai respirando fundo, Dona Maria. Aqui ela não está, não programei, mas né, vai observando o paciente. Tá? Vai respirando, já está dando uma tonturinha. E às vezes ela responde, e às vezes ela não responde. Tá? E aí agora pode fazer outro medicamento. Tá? Isso sempre é o anestesista que vai preparar o medicamento. Tá? O próximo medicamento geralmente é um anestésico. Tá? Um etomidato, uma ketamina, um tipental. Tá? E aí é feito na veia também, sempre de maneira devagar, nada em bolos, a não ser que é uma intubação de sequência rápida, daí é em bolos, tá? Mas geralmente é devagar mesmo. E aí tu vai fazendo, e aí tu vai conversando com a Dona Maria, tá? Se a Dona Maria tá respirando espontaneamente, beleza, tu só mantém aqui a máscara, ó, no nariz e na boca pra ela inalar o oxigênio. Tá? Terminou essa droga, agora faz a última droga. Tá? E a última sempre vai ser o relaxante muscular. O relaxante muscular pode ser o rocurônio, atracúrio, succinilônio, tá? Que são drogas que relaxam a musculatura. Não é aqueles relaxantes musculares que a gente compra em farmácia para todo mundo dormir melhor. Tá? Estou falando de relaxante muscular intravenoso. Se fez relaxante relaxante muscular, você tem que ser entubado. Tá? Isso em qualquer situação. Então, na hora que faz o relaxante muscular, tá? A Dona Maria não vai mais responder. E não vai mais respirar. E aí, o que a gente precisa fazer? Ventilar. Mas ela não vai entrando. E aí, método EC, né? E, C e ventila. Eu não estou conseguindo ventilar, depois eu vou ter que adaptar para uma outra máscara. Tá? E eu posso ficar fazendo isso aqui um tempão. Pode tirar assim. E aí eu fico ventilando aqui. Tem médicos lá no centro cirúrgico que deixam a gente um tempão fazendo isso aqui no paciente. Pra gente treinar. E é bom, né? E aqui eu tô na pré-oxigenação, tá? Indução do plano anestésico, tá? Então, por que a gente precisa pré-oxigenar? Quando eu tô ventilando o paciente, o que eu tô fazendo? Eu tô lavando o CO2 do pulmão, ou seja, eu tô deixando aí um nível de oxigênio maior no pulmão, uma reserva de oxigênio maior. Por quê? Para o médico ter mais tempo para entubar e para melhorar os níveis de hemoglobina durante o procedimento cirúrgico também. Tá? E aí a gente vai ventilando, vai ventilando, vai ventilando, vai ventilando, daí de repente o médico vem e quer entubar. Daí a gente alcança então o tubo, tá? E o laringo. Tá? Sempre tirar as próteses do paciente antes, né? Que você está com prótese. Uma coisa que vocês podem fazer é afastar o lábio do paciente. Tá? Então, tem que vir desse lado aqui, afasta o lábio e o médico entuba. Tá? Ele vai entubar. Outra coisa que dá para fazer, às vezes eles pedem para fazer aqui, é uma manobra de Selig. Tá? O que é a manobra de Selig? A gente aperta bem aqui a cartilagem cricoide e ele consegue visualizar melhor lá a traqueia. Tá? A manobra de Selig, em algumas situações também é indicado fazer quando o paciente não tem jejum completo. Agora lembrei, obstrução intestinal, né, tem o risco de broncoaspirar. Então, a hora que relaxou, se tem conteúdo gástrico, volta e a gente faz a manobra de Selig. Tá? A manobra de Selig, a gente comprime a traqueia e atrás da traqueia tem o esôfago. Então, a gente comprime a traqueia e a traqueia vai comprimir o esôfago. Tá?
e aí não vai deixar vir conteúdo gástrico para a via aérea, tá? É uma manobra que em alguns guidelines ela não é mais recomendada fazer, tá? Eu tô falando dela porque ainda tem profissionais que usam, tá? E eu acho, né, na minha vivência prática, que ela sempre foi segura, né, em evitar broncoaspiração. Bem, entubou, a enfermeira já está do lado, tá? Para fazer o quê? Não, depois que passou o tubo, o que tem que fazer? Insuflar o cuff. Então, insufla o cuff. E nesse tempo aqui, ó, a paciente está sem ventilar. Mas ela não dessatura, sabe por quê? Porque a gente tem pré-oxigênio. Daí agora tira. E agora a gente vai ventilar. Porém, como é que eu vou saber se tudo está bem posicionado? Auscultando. Pega o esteto aí. Isso vocês vão fazer lá dentro. Qual é o primeiro foco da ausculta? Estômago. Vocês sempre vão auscultar primeiro o estômago. Por quê? Se eu ventilei aqui e tu vai escutar um blum, quer dizer que tá no estômago. Eu posso tirar o tubo que não tá certo. Tá? Agora, se tu botou o esteto aqui e não auscultou nada, quer dizer que no estômago não tá, no esôfago, né? Então eu vou ver agora se tá ventilando igual nos dois lados. Tá? Porque quando não está ventilando igual nos dois lados, a gente chama que a intubação está seletiva. Tá? Existe um ramo da nossa traqueia que ela é mais angulada e o outro é mais reto. Tá? Então, o pulmão direito, tá? Ele tem um ângulo mais reto aqui. Então, se o médico introduz muito tubo, ele pode ir para o lado direito e aí ficar sem ventilar do lado esquerdo. Tá? E a gente sempre tem que comparar os lados, ápices e bases. Tá? E o que eu tenho que auscultar aí? Qualquer som pulmonar, né? Eu estou falando agora de testar se o tubo está posicionado, se está ventilando os dois lados. Se o paciente tem sibilo, vai escutar sibilo. Se tem ronco, vai escutar ronco. Se tem murmúrio vesicular, vai escutar murmúrio vesicular. Eu só quero saber se tem barulho nos dois lados. Tá? É por isso que a gente precisa treinar os escuta. Né? Quanto mais afiado está nosso ouvido, melhor é. E outra coisa, eu não tenho tempo inteiro para ficar ali, será que é ou será que não é? É duas ventiladas. Auscultou. Tá? Então, depois, eu estou ventilando aqui. Enquanto eu ventilo, eu ausculto. Por exemplo, se o tubo errado está auscultando lá no estômago, eu retiro o tubo, ele pode utilizar o mesmo tubo no final do tubo? Essa é uma pergunta perigosa. O ideal é trocar. O ideal. Porque foi lá no imagina, foi no esôfago, daí vai, quando vai ventilar, vai, né, sugou alguma coisa, daí direto não. Pensando, né, que o paciente está de jejum completo, né, está com a via aérea limpa, com o esôfago limpo também, né, é um risco diminuído. Teoricamente, se a gente for ver as legislação não, né, padronização, o médico teria que usar luva estéreo para intubar. Né? No entanto, isso a gente não vê também. E reutilizar o tubo, né? Quando entubou errado, não deu certo, eles reutilizam o tubo também. Tá? O ideal não seria isso. Bem, então eu estou ventilando aqui, ausculta aqui, ausculta aqui. A base pulmonar, que é na linha axilar média e na linha axilar
E aí a gente vai ver se tá tudo ok. Todos os 4 lados? Tem barulho? Não, vai dizer que sim. Tem. Então, se tem barulho, a gente pode... O que tá faltando aqui? Fixar o tubo. Tá? E tudo isso são coisinhas que eu quero que vocês treinem depois. Fixa tubo. Como é que a gente fixa o tubo? Posso desconectar aqui e deixar o paciente um pouquinho sem ventilar porque ele está oxigenado. Né? E aí tem a fixação com o cadarço. Tá? E aí a gente deixa um ladinho maior do que o outro. Isso aqui eu acho que a gente fez na aula dele educacional, tá? Ela não se promoção. Aí deixa aqui, né, abertinho. Passa no meio aqui, faz um topinho. É que em pediatria dificilmente a gente usa cadarço, não leva nada. E aí faz um nozinho aqui para fixar bem. Tá? E aí o lado maior, mais comprido, passa por baixo da cabeça do paciente. E aí amarra aqui do lado da orelha. Faz um topinho. Mas tudo isso um pouco mais rápido. Sim. Isso um pouquinho mais rápido. E aí agora vai conectar no ventilador. Ok. Digamos que está no ventilador e a gente bota o capnógrafo lá. E aí o paciente está anestesiado. Tá? Depois da anestesiada, a gente fecha as pálpebras e deixa ela com o olho fechado. Dúvidas aqui? E agora quem vai comandar a respiração do paciente é o ventilador. Então, é a gente que comanda lá quanto que eu quero de movimentos ventilatórios, quanto que eu quero de PIP, de volume corrente. Agora? Isso é assunto para uma próxima aula, mas que vocês já podem ir buscando parâmetros de ventilação mecânica. Tá? Lá no centro cirúrgico a gente vai dar uma olhadinha. Tá? Mas vocês vão aprender isso em paciente crítico. E aí, né, segue o procedimento agora, preparar para a cirurgia, posicionar, fazer a asepsia, que nós temos assunto para um monte de aula nesses próximos passos aí. Enquanto isso, o instrumentador já está arrumando mesa, que também é assunto para uma próxima aula. Todo esse processo mais ou menos de em torno de quanto tempo? Esse processo de anestesia aqui, 5, 10 minutos. Viu? Tem que ser Vai rápido. entubar também depois de comer? Mas os anestesistas são os caras mais fera em entubar. Ah, eles sabem muito. Pessoal, então tá lá, ó, entubou, tem a manutenção da anestesia, tá? O que é a manutenção da anestesia? Ah, a paciente agora está anestesiada, tá? Então, vai começar o procedimento cirúrgico, tem que preparar a pele, fazer exposição de campos, e aí começa a incisão, né? E tudo depende do que vai ser a cirurgia aí. E aí, se no decorrer do procedimento anestésico, do procedimento cirúrgico, o paciente começar a sentir dor, aí precisa fazendo manutenções, ou seja, administrando mais drogas. E ela tá com relaxante muscular, ela tá com medicamento analgésico, né? E ela também tá usando o medicamento, o anestésico inalatório, tá? Essa traqueia aqui que tá mandando gás aqui é um gás anestésico, ou isoflurano ou sevoflurano, tá? E eu quero que vocês estudem, busquem sobre isoflurano, sevoflurano, qual é a diferença entre eles, quando é indicado um, quando é indicado outro. Eles têm efeitos colaterais diferentes. Tá? E depois a fase da emergência ou do despertar. Terminou
a cirurgia? Precisa acordar a Dona Maria, tá? Então terminou o procedimento, já fizeram o curativo, tudo. Agora vamos acordar a Dona Maria, tá? Então desliga os gás anestésicos, não administra mais medicamento anestésico, obviamente, e espera a Dona Maria acordar, ver, né, as drogas serem metabolizadas e aí ela continua entubada, tá? Qual é o momento de extubar o paciente? Hã? Quando o paciente começa a ter reflexo de expeliotosse, de expelio o tubo, né? Então o paciente precisa ter reflexo. Muitas vezes ela abre o olho, ela responde, ela está com o tubo lá. Tá? Outro parâmetro, eu vou ensinar lá na prática, tem um parâmetro de metabolização do anestésico. Então vai ter um numerozinho lá no monitor, que quando ainda tem muito anestésico no organismo, o número fica maior. Quando fica zerado lá, quer dizer que metabolizou tudo, não tem mais, daí o paciente vai acordar. Tá? Caso o paciente não acorde, precisa dos antagonistas. E aí, qual é o antagonista aqui do relaxante muscular? Porque o que ela tinha foi relaxante muscular que, né, induziu ela ao relaxamento. Flumazenil? Não, essa flumazenil é quanto? Flumazenil é dos sedativos. Naloxona é dos opioides. Aqui a gente usa neostigmina, tá? E aí esse é o antagonista do relaxante muscular. Geralmente é feito 4, 5 ampolas, é feito. Usa-se também a atropina, tá? A atropina, além de agir como um antagonista, ela também age como um... agora me fugiu o nome, mas diminui a salivação, tá? Porque como o paciente estava com tubo, tá? É um corpo estranho, então o organismo tende a reagir produzindo secreção. E aí na extubação, essa produção exagerada de secreção pode causar broncoaspiração. E aí a atropina vai fazer com que essa secreção diminua. E o outro efeito da atropina qual é? Para que é usado geralmente a atropina? Alguém falou? Hã? Não. Para bradicardia. Bradicardia usa atropina. Mas aí vai acelerar o batimento. Sim. Foi o meu pensamento. Mas é para Não vai bradicardia. reanimar, mas vai acelerar, né? E o que é bradicardia? Diminuição quanto? Abaixo de 60 é bradicardia, mas para usar-se medicamentos, né, para o sistema bradicardia grave, né, abaixo de 40 aí é uma bradicardia grave. Tá? Bem, acordou, Dona Maria? Vamos tirar esse tubo da garganta? Sim? Aham. Então vai respirando, né? E aí a gente já tá assim, ó. E ela tá respirando. Tá? Vai respirando fundo. Aí você observa aqui também, observa depois a capnografia que eu vou ensinar. E, ó, beleza. Então eu vou tirar o tubo, tá, Dona Maria? Tá? Continua respirando fundo. E aí a gente insufla aqui. E aí pode tirar, tá? Antes de tirar, eu esqueci no detalhe, aspira a secreção. Porque vai ter secreção aqui, tá? Então dá uma aspirada na via aérea, insufla o cuff e tira o tubo, tá? Regra geral, tirou o tubo, oxigênio. Tá? E aí oxigênio em máscara de Venturi. Tá? Aquela outra máscara. Sempre botar o oxigênio em máscara aqui. Tá? Por quê? Ela estava ventilando, né, por um aparelho. Então tem que, né, esperar aí agora ela recuperar espontaneamente. Ela vai respirando, você vai observando o nível de saturação e vai acompanhando. E vai devagarzinho desmamando do oxigênio, tirando esse oxigênio. A ponto dela daqui 1 hora não precisar mais desse oxigênio. E ir para o quarto sem oxigênio. Tá? Tudo bem, Dona Maria? Tá sentindo dor?
né? A gente sempre conversa, ó, terminou a cirurgia, tá tudo bem. Agora nós vamos levar a senhora para a sala de recuperação, tá bom? E aí a gente vai informando. Eu quero que nos estágios, pessoal, vocês conversem com o paciente. Tá? Ele está anestesiado, ele está sedado, mas tem que conversar. Tá? Às vezes a gente deixa de conversar aqui, faz uma depressão respiratória e uma apneia, a gente nem viu. Tá? Então vai conversando, vai mantendo ele alerta, vai estimulando a respiração, tá? Conversando. E isso aqui vai pro lixo. Prof, uma dúvida. A recuperação pós-anestesia do paciente vai demorar a quantidade de medicamento ou procedimento que ele fez? A demora pro retorno dele acordar? Anestesia geral, gente, o paciente acordou, não tem mais anestesia. Não tem mais analgesia. Mas não tem nenhum efeito que dá depois? Não tem efeito? Tem efeito de bradicardia, hipotensão, tá? Pode dar hipertensão Não também. fica sonolento? Sim, fica. Mas ele não tem mais analgesia na anestesia. Então ele vai Coceira, sentir né, prof? dor. Aí entra com analgesia. Aí entra com analgesia.